Olá, eu sou a Dagmar Eide. Hoje eu vou conversar um pouco com o Júlio sobre cordas dedilhadas no geral, principalmente voltado para a linguagem da música antiga. A gente vai falar um pouco de um CD que eu lancei recentemente com um trio que se chama Tríope, e vamos falar um pouco sobre música. Obrigado por participar. É uma honra entrevistar minha professora, professora de entablatura do Conservatório de Tatuí. Foi um curso excelente. Vou te fazer algumas perguntas. Eu vou querer falar sobre esse CD, que é excelente, eu já ouvi. E então, como começou tudo isso? Quando você começou a estudar música? Por que escolheu as cordas dedilhadas antigas e a música antiga? Eu tive a sorte de ter uma mãe atenta que percebeu, quando eu era criança, percebeu minha inclinação para música, me colocou no Conservatório de Tatuí com 5 anos de idade. Então eu fiz musicalização infantil e com 8 anos, aqui no curso, ainda é assim, a criança está apta para escolher o instrumento que quer estudar. E eu sempre quis violão. Eu não sei por quê, mas eu fui determinada na ideia de estudar violão. E tanto que tive que ser determinada, porque com 8 anos, na época, não era permitido estudar certos instrumentos. Violão era um. Tinha que ter 12 anos para começar a estudar violão. E eu só tinha um, mas eu queria violão. Aí, enquanto isso, fui para flauta doce até completar certa, né? A idade mínima para violão. Mas eu não dei sossego para minha mãe, queria violão, queria violão. Aí ela conversou com a pessoa certa e eu consegui começar a estudar violão com 10 anos. E aí foi seguir a trajetória normal dos estudos, né, dentro de um conservatório, com ótimos professores. O Conservatório de Tatuí sempre formou e preparou músicos para o mercado de trabalho ou para a universidade depois. E as dedilhadas entrou nesse processo do estudo do violão, que quando a gente segue os estudos acadêmicos, né, com o violão moderno, a gente passa por repertório de todas as épocas, né? Então eu tive Sim. contato com a música antiga estudando violão. Aí foi num curso de férias, eu costumava fazer muitos cursos de férias. E em Juiz de Fora, num desses, eu vi um concerto de alaúde pela primeira vez. Esse foi em 1997, eu não esqueço. E aí fiquei encantada com o som do instrumento e falei, puxa, quero tocar esse instrumento. Aí, 2 anos depois, comprar meu primeiro alaúde e comecei primeiro a estudar sozinha, mas depois eu vi que eu tinha que buscar por professores, novos professores, área tão específica que é a performance histórica. Muito bem. E a professora não toca somente o alaúde, né? Toca outros instrumentos dedilhados antigos também. Quando a gente começa a estudar, a gente entende que cada instrumento da família das dedilhadas históricas tem seu próprio idiomatismo. Então, quando você vai tocar o repertório, você precisa ter uma réplica de uma guitarra barroca, teorba, você precisa ter uma teorba para. Mesmo porque a leitura é através da tablatura, então não é partitura como é hoje.
Então, para você poder se debruçar na leitura dessas tablaturas, precisa ter o instrumento original. Sim. E aí eu acabei me dedicando depois do alaúde boca, depois a vihuela, apesar Uhum. que a vihuela é muito semelhante ao alaúde, e depois, mais tarde, a teorba, que é um alaúde grande, né, com 14 cordas. Instrumentos muito difíceis e muito particulares, demandam uma técnica, né? Agora a gente precisa ser honesto e dizer que a formação sólida no violão moderno ajuda muito a fazer essa transição. Mas é realmente a técnica do instrumento antigo tem algumas especificidades diferentes da técnica do violão moderno, sim. Exatamente. E eu estou curioso com relação à formação do trio, porque eu ouvi recentemente o CD, achei maravilhoso. Eu gosto muito da música antiga e foi muito bem gravado. Conta um pouquinho sobre essa formação do trio, como surgiu a ideia. A minha entrada, vamos dizer assim, na música antiga foi através de um grupo de música antiga. Então, antes de estudar a literatura, eu entrei para um grupo de músicos, eram flautas doce, o consorte completo, e tinham 4 cantores e percussão, e eu no alaúde. E mergulhei de cabeça no repertório vocal da, da época, do Renascimento principalmente. E aí gostei muito dessa experiência de tocar com cantor. E dentro desse grupo tinha uma cantora e um percussionista que a gente formou o Tríupe pela primeira vez, isso em 2004. Aí a gente até tocou em alguns lugares por aí, fizemos um circuito de museus pelo interior do estado de São Paulo. Esse trio durou uns 3 anos. Aí cada músico foi fazer outras coisas, o grupo teve que acabar. Aí, anos mais tarde, eu convidei 2 alunos meus que estavam se formando e muito talentosos para formar o segundo grupo Tríupe. Era um trio de dedilhadas apenas, eu e meus 2 alunos. Tocamos também, apresentamos na época. Aí eles foram para a Europa. Felizmente, passaram no processo seletivo, então agora o trio teve que dar um tempo de novo. Aí eu comecei a tocar com Franklin e pintou um aluno de percussão interessado em fazer essa pesquisa de tradição oral, né? Porque a percussão, nessa época, não existe partitura. Uhum.
os instrumentos de percussão. E ele se mostrou interessado em fazer essa pesquisa, começou a tocar com a gente, colaborar com os grupos de música antiga que tem aqui no Tatuí. Aí formou-se a terceira leva do Tríope. E o nome sempre ficou na minha cabeça desse nome, que eu que batizei na época lá, nos anos 2000. É uma trupe de 3, né? Uhum. Gosto do nome e sempre fiquei com essa coisa, não, eu quero sempre manter esse grupo ativo, né? Acontece às vezes dos músicos cada ir para um lado, mas eu como a fundadora, eu sou a tia do grupo, né? Maravilhoso trocadilho, então seria a trupe de 3, o Tríope. Exato, a trupe de 3. Sim. E como estão os projetos agora após a realização do CD, que pode ser ouvido no Spotify? A gente quer divulgar, né? A gente tem alguns concertos marcados aqui em Tatuí mesmo. Uhum. Tem um que vai ser agendado em Jundiaí, em breve. E a gente está esperando o resultado de alguns editais que a gente se inscreveu para Sim, tocar por aí, né, em outras cidades. Para saber se está tudo dando certo, a gente tá conseguindo esses lugares para a gente se apresentar, tem que nos seguir no Instagram, sim. Yupi. Aí por lá as pessoas ficam onde a gente vai tocar, enfim, Então o Instagram é @Tríope. Tríope. Vou colocar aqui na legenda. Ah, joia. Muito bem. Então ali conseguimos ver a agenda dos shows, né, toda a programação. E também ouvindo no Spotify, a gente consegue ouvir o CD na íntegra. Isso. Entrou no Spotify primeiro, depois no Deezer. Eu acho que vai entrar nas outras plataformas aos poucos, né? Nas outras plataformas vai entrar também. Sim. Como foi esse caminho até se tornar uma professora de música? O que significa ser a professora de música para você? Quais os desafios de ser uma professora de instrumentos tão específicos, né? São instrumentos importantes historicamente, então exige uma responsabilidade, uma fidelidade histórica, além da técnica, muito estudo. Como foi tudo isso? Ah, eu comecei a dar aula muito cedo. Assim como eu comecei a estudar música muito cedo, eu me Uhum. tornei professora com 17 anos, no conservatório mesmo. Então, é a vantagem de ter começado cedo, né? O caminho foi natural. Eu não precisei fazer grandes escolhas, que profissão seguir, né? Porque eu já estava envolvida com a música desde muito cedo. E claro, também ter tido a sorte, talvez, de ter vivido uma época onde a cultura é mais incentivada. O, o conservatório uma instituição do Estado, né? Sim, São Paulo. Então, foi uma época boa. Foi um pouco de sorte também ter sido dessa geração, né? Onde os alunos que estavam mais tinham a chance até de se tornar professores, né? É claro que eu não me contentei apenas em usar os meus conhecimentos adquiridos no conservatório, né? Depois eu fui para a universidade, fiz meu mestrado, terminei meu doutorado ano passado. Claro que eu fui atrás de sempre buscar mais conhecimento, mas eu preciso dizer que eu devo muito ao Conservatório de Tatuí, sim, que me deu muitas oportunidades de me tornar professora, de ser uma musicista que também né? Sou concertista também, apesar de atuar mais na área do ensino, né? Eu sou mais professora do que as outras atividades eu esforço para manter, mas a gente acaba dando bastante aulas, né? sim, Desafios, eu diria que são novos, e a gente está se adaptando com o professor.
né? O aluno hoje ele consegue se informar facilmente na Uhum. internet, enfim, a gente tem que se adaptar a esse novo perfil de aluno. Agora, falando Sim, especificamente de trabalhar com instrumento antigo, a dificuldade já é adquirir um instrumento. Então, o aluno que vem estudar alaúde, né, no conservatório, ele pode usar o instrumento que é da escola para as aulas, né? Mas ele sim, precisa ter um instrumento próprio para desenvolver as habilidades estudando, né, em casa, né? Então, esse é um desafio, adquirir. E... Mas eu gosto muito de dar aula, eu não reclamo, eu gosto, eu tenho prazer de ensinar. Não é o caso de todo músico, né? Mas eu gosto de trabalhar com ensinando, eu gosto. sim. Você gosta de compartilhar o seu conhecimento? Eu tive aulas com você e gostei muito. Uma inspiração, uma excelente professora. E o que que você acha, professora, por exemplo, que a música pode trazer de benefício para um estudante? Hum, na parte cognitiva já é provado, né, cientificamente, os benefícios que a música pode trazer, mesmo que a pessoa não queira seguir na carreira profissionalmente. Ela vai poder desenvolver capacidades através do contato com a música, né? Sim, Eu, 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 eu evito falar muito porque eu vou acabar romantizando demais. Eu acho que a vida fica mais bonita com a música. Realmente ela faz muito bem. Não estou dizendo que música é terapia, porque não é. Música é uma coisa mais séria do que isso. Mas acaba, sim, ajudando a vida a ficar mais bonita. A gente vê as coisas de uma maneira diferenciada. O músico é uma figura, né, sim, diferenciada, né? Então, é graças ao bem, né, que a música faz. Mas isso não quer dizer que é fácil também, né? Tem muitos desafios se você quer seguir uma carreira mesmo em tempos de inteligência artificial, então, uhum. realmente, né? A gente não sabe o que vai acontecer. O cenário está mudando muito, né? Sim, é verdade. E tem essa parte muito importante que é o estudo, né? O estudo de música em qualquer instrumento, ainda mais nesses instrumentos, exige muita dedicação, né? É algo muito sério. É sim, é muita dedicação. Horas diárias, né? Eu sou de uma época que estudar de 6 a 8 horas por dia era normal. Agora, hoje, com tantas tarefas, tanta distração, é difícil você ver, de modo geral, né, os alunos se dedicando assim horas a fio para estudar um instrumento. Sim. E me conta uma curiosidade, o alaúde, ele, antigamente, ele não era afinado como o violão de hoje. Naquela afinação barroca, era esticado a corda de certa forma, chegava numa equalização das cordas, na afinação completa do instrumento, mas não tinha algo muito fixo, né? Exatamente. A gente não sabe, a gente só imagina, né, que não existia uma afinação absoluta. Então, alguns livros de cordas dedilhadas da época ensinavam justamente a ensinar desse jeito. Primeiro você pega uma corda, coloca contra a luz para ver se ela tem muitos defeitos, para ver se ela tá boa, se ela tá lisinha, porque era tripa de animal, né, que se usava. E aí, a primeira coisa, colocava contra a luz para ver se estava boa. Depois, esticava o máximo que você quisesse. Ah, estiquei, tá numa tensão que me agrada. Tá bom, cheguei aqui. Aí, as outras cordas você afinava em função dessa que você ficou satisfeito, esticada, né? Então, não tinha uma afinação absoluta. Agora, a afinação do se assemelha um pouco ao violão, porque
Assim como o alaúde, o violão também é afinado em quartas, né? Intervalos de quarta. Por isso que quando você coloca um capotraste na frente do violão, você tem a afinação usual, né, do alaúde hoje. Hoje em dia a gente usa o alaúde afinado em sol. Sim, Então, hoje ficou padronizado assim, né? Mas na época não existia afinação absoluta, não. sim. E o alaúde as pessoas veem muito em filmes de época, é um instrumento que é dos trovadores, né, da época. Tem muita obra que é dança para o alaúde, ou a grande maioria das obras são danças. A grande maioria das obras é. E o engraçado é que hoje o alaúde tem aparecido em videogames, você já viu? Sim, Comum os adolescentes, os jovens identificarem o instrumento graças ao videogame. E sim, o repertório era basicamente formado por dança. Quando você fala de música de acompanhamento, né, de grupos musicais, né, consorte, enfim, agrupamentos de instrumentos antigos. Mas, é com o alaúde que começa a ser construído um tipo de repertório estritamente instrumental. Aí você vê fantasia, ricercares, tocatas, aí são obras essencialmente instrumentais, mas tem muita dança, sim. É muito grande o número de repertório que se dançava, né, nessa época. sim. E me explica uma coisa, professora. Na época, então, se compunha de uma certa forma que era muito aberto para o improviso. Então, se improvisava bastante no instrumento alaúde na época. Bastante. Tem compositores que com a experiência, você percebe o quanto ele te convida ao improviso. Alguns convidam em menor grau, outros você percebe que ele está ali convidando que o intérprete interfira na obra. E também tem a prática do baixo contínuo, que é um tipo de prática que se desenvolve através do baixo cifrado, em que você pode improvisar o tempo todo quando está acompanhando, né? Um instrumento, um solista, geralmente é um cantor, ou enfim. Falando das cordas dedilhadas, né? Sim, Então tem essa prática também que é improviso puro, né? Então se improvisava assim, a partitura ou a tablatura era um esqueleto da música só. Você poderia, cada vez que interpretasse aquilo, fazer diferente, porque você estava improvisando. sim. De certa forma, é um instrumento romântico, porque ele te convida a trabalhar, a dançar, a fazer o movimento também, através da música, a improvisar. Então, exige que você tenha um conhecimento de improviso, de improvisação, do o conhecimento musical, né? E, além disso, desenvolver não só o gosto, né, histórico, mas entender o contexto que se passava na época, a forma de improviso que era utilizada na época, né? Exato. Agora, eu acho interessante uma nova atitude, não sei se é tão nova assim, no Brasil, eu acho que pode que é, de você não ficar estritamente preocupado em entender como era feito naquela época, e sim usar o repertório para trazer referências atuais, se apropriar Sim, de tradições atuais para interpretar esse repertório. Você pode ver em alguns grupos na Europa já fazem esse tipo de som, né? Misturar, às vezes, jazz com música antiga, música folclórica, enfim. E fica muito interessante, porque tudo envolve improviso, criatividade. Então, por que não
usar referências atuais para a gente recriar aquela obra, já que na época eles faziam isso entre si. Os guitarristas, principalmente, um copiava o outro. Você percebe isso nitidamente nos livros de guitarra barroca. Por que não a gente também não pode fazer o mesmo com as referências que a gente tem hoje? Então é muito bonito essa visão, me interessa bastante, essa visão ressignificada da música do passado. Interessante. E fica mais vivo, fica mais quente a interpretação. Sim. Então podemos dizer que há um respeito histórico, mas ao mesmo tempo, como tudo é muito improvisado, há uma abertura para que se crie um alaúde moderno nesse sentido. Alguns, tem gente usando uns alaúde bem esquisito ainda. Isso, com essa ideia eu não acostumei ainda. Alaúde meio esquisito, assim, parece que é amplificado, enfim. Essa parte já não estou entendendo muito. E os meus instrumentos, as réplicas que eu uso ainda procuram seguir as plantas, né? O tipo de corda que a gente usa é no sentido de imitar aquele som da Uhum. tampa, né? Mas na hora de ter o contato com o registro escrito, não ficar muito preocupado com a fidelidade da interpretação do registro, mas colocar coisas nossas, né? Coisas nossas, da nossa vivência naquela interpretação. E a gente não pode esquecer que a gente vive no século XXI, então, inevitavelmente, a gente vai trazer alguma coisa que não é de época, né? Sim. Assim como o videogame, né, que foi citado, músicas de alaúde, já cheguei a ouvir pessoas falarem que ouviram música de cravo para o videogame, então há uma inovação com os instrumentos antigos. Ah, eu acho bom, é mais emprego, para o povo trabalhar. Bom, é interessante. Sim. Parabéns pelo seu trabalho, por toda essa responsabilidade histórica, por usar essa técnica para transferir, né, o conhecimento, para conseguir compartilhar, acho que é uma palavra melhor, com os alunos. É um trabalho muito significativo. A gente precisa muito de professores de música, cultura, é muito importante que se mantenha a cultura. E o Conservatório de Tatuí sempre tem cursos interessantes, focados nisso. Exatamente, é um dos únicos lugares, né? Únicas instituições que oferecem esse curso. Então, quem quiser conhecer os instrumentos, temos outros também, cravo, gamba, flauta doce, forte, violino barroco, né? Então, e estamos aqui, o departamento de histórica aqui em Tatuí está em movimento, está crescendo. Então, todo mundo está convidado a conhecer melhor. Que maravilha. E você me contou os planos do futuro, alguns planos sobre o Trilpe, a trupe de três, né? É, E tem mais algum plano que gostaria de falar com a gente sobre a carreira? Algum sonho que gostaria de realizar? olha, eu gostaria de alguma maneira, estar ligada à área acadêmica, de forma, de repente, continuar os estudos acadêmicos, um pós-doutorado. Acho que esses planos só. E adquirir mais instrumentos da família, cordas dedilhadas. E eu brinco com os meus alunos que a alaúde barroco é de aposentar só. Mas é coisa para tocar com os instrumentos que nós que temos aqui por aqui. O alaúde barroco fica para depois. Que maravilha. Muito obrigado por conversar comigo, por compartilhar o seu trabalho, que é muito interessante, um pouco sobre a história dos instrumentos. Obrigado. Espero conversar com você novamente no futuro Foi sobre um, os pra... shows. Foi um prazer, Júlio. Parabéns também pela iniciativa de bater papo sobre música, né, com vários músicos. Aí desejo sucesso aí para o seu trabalho de entrevistas. Muito obrigado. Em breve
Após a entrevista, a gente vai ouvir um vídeo, você tocando. Obrigado por compartilhar esse vídeo com músicas tão bonitas. Foi um prazer. Obrigada a você também. Obrigado, boa noite.